Olá, autorais, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos refletir 7 passos que nós precisamos fazer diante dos nossos problemas. Todos nós estamos aqui neste planeta para enfrentar desafios. São os desafios que nos fazem crescer, são os desafios que nos fazem evoluir. Então eu organizei aqui em 7 passos. Quando os problemas chegam, a gente precisa primeiro receber eles. A gente precisa abrir a porta e falar, bom, você chegou aqui, né? Agora eu vou aprender com você. Eu vou desenvolver força com você. Eu vou crescer com você. Você não vai me destruir. Então, a primeira pergunta que nós fazemos diante de um problema é a seguinte pergunta: por que eu atraí isso? Por que razão a minha alma me colocou diante disso? Esta é a primeira pergunta. Por que eu atraí isso? Porque a gente precisa ir encontrando dentro de nós as razões da lei de causa e efeito. Se eu atrair aquele problema, existe uma razão interna dentro de mim que fez com que a minha alma permitisse que aquele problema chegasse até mim. A segunda pergunta é: onde isso machuca o meu ego? Né? O meu ego, ele fica ferido, ele fica às vezes com raiva, às vezes me joga para uma mente caótica, né? Então, onde esse problema machuca o meu ego? É a segunda pergunta que eu devo fazer. A terceira pergunta é: como eu posso me tornar uma pessoa melhor com isso? É olhar para o problema, ao invés de chorar, espraguejar, né? Ao invés de falar, eu não quero isso, negar isso na sua vida, você olha para o problema e diz: como eu posso me tornar uma pessoa melhor com isso que eu estou passando, com esse problema que bateu na minha porta? A quarta pergunta: do que eu me arrependo sinceramente? O que eu faria diferente? Né? Então, se eu encontrei a causa do problema, do que eu me arrependo sinceramente? Eu teria feito diferente para que a consequência também fosse diferente, para que esse problema não acontecesse. Eu poderia ter evitado lá atrás se eu tivesse uma atitude adequada, mas por acaso eu não tive uma atitude adequada. Então esse problema veio bater na minha porta. Então, do que eu me arrependo sinceramente, o que eu faria diferente, né, para ter evitado isso? Porque isso é um aprendizado, né? Isso não é uma sofrência. Isso é uma forma de aprender, né, e usar o problema para crescer. A quinta pergunta: como eu posso atrair luz nesse momento? Que tipo de prática espiritual eu já sei, né, que eu posso injetar um pouco de luz, de lucidez em cima desse problema? Que seja uma oração, né, eu orar por esse problema, eu interiorizar e meditar sobre esse problema, eu injetar luz sobre esse problema. Isso vai abrir espaço para a solução. Então eu preciso jogar um pouco de energia de luz para esse problema. O sexto passo: estou disposto a perdoar e me livrar desse sentimento que este problema me trouxe, né? Então eu preciso me livrar de sentimentos que vão ficar reverberando no meu coração. O problema, ele não pode deixar a gente imerso em mágoa ou em tristeza, né? Então eu preciso, né, o que eu preciso perdoar para que isso não fique dentro do meu coração, para que isso não pese o meu coração. Então essa é a sexta atitude diante de um problema. E a sétima: o que eu me disponho a fazer diferente se o mesmo problema voltar até mim, né? Como seria diferente a minha forma de agir? Então pense sobre isso.
se o mesmo problema voltar até você, né, o que você se dispõe a fazer diferente? Que tipo de atitude você faria diferente? Porque os problemas que se repetem são justamente a nossa tarefa, o nosso aprendizado, né, dos nossos processos. Então, se ele se repete, se ele se repetir algum dia na minha vida, como eu farei diferente? Então, essas são as nossas reflexões de hoje. Espero que você tenha gostado. Ative o sininho, participe da nossa tribo, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, porque essa tribo de autorais é uma tribo de livres pensadores e refletindo sobre a nossa religião e sobre também uma forma de nos tornarmos pessoas mais potentes e mais felizes na vida. Então, até a nossa próxima aula. Axé.